Olá, boa noite a todos. Espero que esteja funcionando. Vamos descobrir depois quando for olhar a gravação. Mas de qualquer forma, olá. De qualquer forma, a ideia hoje era ter uma conversa informal, né? Tô olhando ali no canal do YouTube para ver como é que tá. A gente colocou para fazer uma votação, né? Que assunto que as pessoas queriam que a gente conversasse a respeito. E aí tá muito disputado lá. Eu olhei um pouco antes e estava empatado. Falar sobre morte e renascimento e falar sobre saúde mental. Aí eu acabei de olhar agora, o saúde mental está vencendo por um ponto percentual apenas. Então tá bem disputada a coisa, mas a gente começa com esse assunto, depois eu vou abrir para vocês perguntarem, né? A gente pode mudar de assunto, não precisa ficar fixo num assunto só, né? Mas de qualquer forma, só para dar um pontapé inicial na conversa, né? Já que foi saúde mental que ganhou, né? E principalmente a relação que eu acho mais interessante de falar é sobre a relação entre saúde mental e o caminho para a libertação, né? Porque saúde mental em si, né? Inteligência emocional, saúde emocional, saúde mental, inteligência, já é um assunto que está meio já bem batido, né? Em todas as tradições budistas que a gente vê no Brasil e em outros lugares também. Já está bem coberto esse assunto, me parece, né? Acho que não está faltando gente para falar sobre esse assunto, né? Aliás, talvez até de uma maneira exagerada, assim, às vezes, né? Talvez muita ênfase nisso e talvez um pouco de perda de perspectiva, né? De para que serve saúde mental, né? Inteligência emocional, etc. Como é que isso se encaixa, né, dentro do contexto do que o Buda de fato ensinou, né? Porque ele não, quer queira ou quer não, a verdade é o Buda não ensinou bem. O objetivo final do Buda não é que as pessoas simplesmente fossem felizes dentro do samsara, né? Porque o que ele ensinou às pessoas é transcender o samsara, é se libertar do samsara, né? Mas é muito relevante, sabe? O assunto de saúde emocional, inteligência emocional, saúde mental, é muito relevante para quem vai trilhar esse caminho, né? Só que o que acontece é que a maioria das pessoas ficam só presa nesse ponto, né? Elas não andam para frente. A maioria dos ensinamentos budistas que a gente enxerga só aborda esse assunto, né? E não conecta adiante, né? Não conecta de que forma isso conecta com o transcender, né? Com a libertação, etc. Mas dizer que não é assunto budista também está errado, também é um assunto muito relevante, né? Basicamente o que acontece é uma pré-condição, né? É uma pré-condição para você conseguir desenvolver o caminho para a libertação, né? Digamos, o caminho básico, né? Como o Buda estruturou basicamente o caminho que ele ensinou, né? Que leva à iluminação, né? Ele é dividido em três partes: Sila, Samadhi e Panya. Sila significa o comportamento da pessoa, né? Você tem que adaptar o seu comportamento, você tem que melhorar o seu comportamento. Samadhi tem a ver com a saúde, mais diretamente, vai além de saúde mental, né? Samadhi tem a ver com eu gosto de falar, trazer a mente de volta ao normal, né? Uma mente saudável, uma mente capaz, né? E tem a ver também com concentrar a mente, aplicar a mente de uma maneira específica, né? Aprender a concentrar a mente, né? Mas aí tem Panya que é o aspecto de sabedoria, que é o que realmente corta, né, os grilhões que prendem as pessoas ao mundo, à roda do samsara, né? Então, ao mundo do sofrimento, né, o ciclo infinito de nascimento e morte. Então, para se libertar desse ciclo infinito de nascimento e morte, a gente tem que seguir, tem um treinamento que o Buda especificou, né? Não significa que o Buda não inventou isso, né? Ele simplesmente explicou aquilo que é o caminho, né? Então todos os Budas ensinam mais ou menos esse mesmo caminho, talvez usem expressões diferentes, né? E adaptem o ensinamento à cultura e local, mas todos eles seguem esse mesmo estrutura básica, né?
Então a questão é, sila, comportamento, né? Como é que para você conseguir manter o seu comportamento dentro daquilo que é considerado correto, saudável, a pessoa tem que ter um certo nível de saúde mental, tem que ter um certo nível de inteligência emocional. Porque senão o que acontece é ela não consegue controlar o comportamento dela, né? Ela não consegue manter-se dentro de limites. A maior razão pela qual as pessoas se agridem tanto, a maior razão pela qual as pessoas agem tão mal, né, tem a ver com eu diria, uma incompetência interior, né? Existe algo, a pessoa não consegue, uma desarmonia interior, uma falta de inteligência interior, uma falta de harmonia interior. Não é só uma questão de explicar o que é certo e o que é errado. Você tem que ter uma capacidade de suster aquilo, né? Você saber o que é certo não é o suficiente para controlar o seu comportamento. Além de saber o que é certo e errado, que é importante, né? Também tem um aspecto de você tem que ter uma harmonia interior, você tem que ter algo que se o seu interior é muito doloroso, é normal que as pessoas busquem coisas de fora, né, para compensar aquele sofrimento. Então, se a pessoa não tem uma certa harmonia interior, se a pessoa não tem uma certa saúde, né, no coração, a experiência de vida dela, a experiência de existência dela é algo bastante doloroso, né? E aí, o que as pessoas fazem para aliviar essa dor? Elas buscam coisas exteriores. E aí é que fica, aí que chega a bifurcação, né? A encruzilhada, né? Se as pessoas têm como aliviar, buscar algum prazer de maneira lícita, de maneira aceitável, elas fazem. Se as pessoas não têm como, ou a quantidade de dor da pessoa é tão grande que ela precisa de um prazer que não é legal, né, que não é lícito, aí que a coisa fica difícil, né? Se a dor é muito grande, a pessoa não consegue suster a atitude honesta, a atitude respeitosa, a atitude, sabe, de amizade. Então, aí que as pessoas começam a agir mal. E isso é um empecilho, né, para a pessoa conseguir progredir no caminho para a libertação, primeiro, porque isso bagunça ainda mais a mente dela, né? Isso sabota essa saúde mental, isso gera remorso, isso gera inimizade, isso gera maus hábitos mentais, isso gera ignorância. Toda pessoa tem um sistema, né, interior na mente dela, que envolve bem-querer. Toda pessoa tem bem-querer, toda pessoa tem compaixão, toda pessoa tem vergonha, tem uma noção básica de certo e errado. Se você não tem essa noção básica de certo e errado, você não tem como nascer como ser humano, né? Então, se você é humano, você com certeza tem uma fundação de bem-querer, tem uma fundação de noção de certo e errado. Quando você age mal, você sabota isso, né? E esses sistemas, né, que existem na mente de toda pessoa são fundamentais mais à frente, né? Então, se a pessoa não consegue manter o comportamento dela dentro de um limite aceitável, então ela está sabotando completamente a sua estrutura mental, ela vai ficar cada vez mais dolorosa, vai ficar cada vez mais grosseira a mente dela, e ela não vai conseguir progredir no caminho para a libertação. Ela não vai conseguir desenvolver samadhi, né, que seria o próximo, um outro aspecto do assunto, né? Mas ainda antes de sair da questão do comportamento, não é só a questão de que como você comporta condiciona a sua mente, né? Também tem a ver com o seguinte, né? Lembre-se que o budismo ensina, né, já tentando puxar um pouco o assunto do outro assunto que foi muito votado, né? O Buda ensina sobre renascimento, né? Fala que as pessoas nascem por uma razão, né? Não é uma coisa que ocorre ao acaso e quando elas morrem, elas desaparecem. Estando a causa presente, o resultado se manifesta, né? Então, sem uma causa, não há nascimento. Então, enquanto a causa para nascimento estiver presente, o renascimento vai continuar se repetindo. O fenômeno de nascimento vai continuar se manifestando. Enquanto a causa estiver presente, o fenômeno se manifesta. Então, esse fenômeno ele é regido pelo karma que a pessoa
constrói. Esse karma tem tanto a ver com... Esse karma, em maneiras gerais, diria assim, as condições que ela cria, né, para que esse nascimento se manifeste. Então, essas condições têm tanto a ver com uma condição interior, né, como a gente está falando, essa saúde mental, vamos falar em termos budistas, né, você pode falar de parami, né, essas qualidades espirituais, né? Se a pessoa tiver boas qualidades espirituais, ela consegue renascer bem, né? Se a pessoa não tem não tem harmonia mental, não tem harmonia espiritual, não tem saúde espiritual, ela não consegue renascer bem, ela não consegue suster um corpo saudável, ela não consegue suster um corpo humano, né? E assim por diante. Então, a questão de comportamento não só é importante aqui e agora, nessa vida em que a gente está trabalhando aqui e agora, mas também se você considerar que provavelmente, né, esse trabalho de alcançar a iluminação vai ser um trabalho de várias vidas, né? Não é apenas uma vida, vai ser várias vidas em seguida, trabalhando continuamente, né, acumulando as qualidades, desenvolvendo, afiando, né, as ferramentas, né? Então a questão do comportamento é importantíssimo, né? Porque o comportamento vai condicionar como é que vai ser a continuidade desse trabalho. Dependendo qual for o seu comportamento, na verdade você vai impedir que o trabalho continue, né? Se você não criar condições suficientes para que você continue o trabalho, no próximo nascimento você não tem oportunidade de continuar o trabalho, né? E alguns dos nascimentos são muito danosos, né? Então todo o trabalho que você fez aqui e agora, se dependendo de como você renascer, você pode destruir tudo que foi feito, né? Então, diferente de algumas outras tradições espirituais, o budismo não tem essa ideia de que a gente sempre progride. Todo nascimento tem uma nova progressão, a gente sempre vai para frente. Na verdade, não, depende do que você está fazendo, né? Se você está dando para frente, você vai para frente. Se você está dando para trás, você anda para trás. É só isso. Então não é uma progressão infinita, né? É uma coisa que depende de você, depende do que é que você está fazendo. Há regressão, sim. Se você não caminhar para frente, você não vai para frente, gente. Então tem que ter essa noção também, né? Não ficar à toa e achar que tudo é válido não está correto de acordo com o budismo, né? Você tem que ter evolução e cuidado, né, em como você vive a sua vida. Então a saúde mental, inteligência emocional é muito importante nisso, né? Nesse aspecto, primeiro, logo de cara, né? De conseguir manter o seu comportamento dentro de certos limites, né? Para você não prejudicar a si mesmo e não sabotar os seus esforços futuros, né? Mas vem aí conecta com o segundo aspecto, né, que é o aspecto da destreza mental, né, a saúde mental, assim, no sentido mais profundo do assunto, né, de sair do nível normal das pessoas comuns, né, e ganhar uma saúde mental que está além do comum, né, que já entra no aspecto de samadhi, né, que é a concentração mental, conseguir atingir níveis mais sutis da mente, conseguir trabalhar com níveis bem sutis da mente, né. Então, nesse sentido também, né, aí você vai refinar um pouco mais a quantidade de harmonia interior que você precisa para conseguir concentrar a mente dessa forma, conseguir harmonizar a mente ao ponto de ela ficar imóvel, né, perfeitamente imóvel e serena, né. É uma quantidade de saúde emocional ainda mais refinada, né. Não é a mesma quantidade de saúde emocional que você precisa para não roubar quando você sentir desejo de algum objeto. Não agredir alguém quando você sente raiva, né? Você tem um certo nível de saúde emocional que você precisa para conseguir fazer isso, né? Sentir raiva e não agredir alguém. Sentir desejo e não roubar o que não lhe pertence, né? E assim por diante. Para você conseguir pacificar a mente, conseguir concentrar a mente, conseguir ter um fluxo contínuo e ininterrupto mental, né? Já requer um nível mais sutil ainda de saúde emocional, né? E ele conecta com o anterior, no sentido de que, para você conseguir abandonar as distrações mentais, né, uma coisa que ajuda muito, talvez seja vital, né, é você ter bem-querer por si mesmo. Você tem que estar em paz consigo mesmo, né? Que nem eu falei anteriormente, né, a razão pela qual as pessoas agem mal é porque elas queimam por dentro. A razão pela qual as pessoas não conseguem ter foco mental é porque elas queimam por dentro. As pessoas não conseguem manter a atenção focada na respiração, por exemplo, no objeto de meditação, seja ele qual for, né? Basicamente é porque elas queimam por dentro, elas são dolorosas.
é insuportável, ela tem algo queimando por dentro, ela não consegue aguentar aquela dor. Então elas usam pensamentos, usam distrações, usam fantasias, pensam em música, pensam em histórias, pensam em assuntos, ficam discursando, ficam isso, ficam aquilo, ficam lembrando do passado, projetando para o futuro, né? Mas aqui agora elas não conseguem suportar, a experiência é desagradável, né? Então é vital, né, para você conseguir desenvolver samadhi, que você esteja em paz consigo mesmo, né? Para você estar em paz consigo mesmo ajuda muito se você for uma boa pessoa, ajuda muito mesmo. Então, se você age bem, é bem mais fácil gostar de si mesmo. Se você gosta de si mesmo, é bem mais fácil estar em paz consigo mesmo, né? E conseguir unificar a mente, né? Pacificar a mente, unificar a mente. Unificar a mente vai fazer com que a mente fique cada vez mais sutil, né? Que ela consiga acessar níveis cada vez mais profundos da psique, né? E vai experienciar. Aí começa a entrar no âmbito, né, de experiências, digamos assim, religiosas, entre aspas, né? Que as pessoas entendem, que você ouve em outras religiões, êxtases e todo tipo de fenômeno místico, né? Até mais começa a partir desse ponto, né? Então a pessoa precisa de um nível de saúde emocional, né, de inteligência emocional, harmonia interior, bem mais sutil, né, do que aquilo que você precisa para conseguir manter um comportamento decente, né, um comportamento humano, né. E aí isso conecta em seguida com sabedoria, né, que é o aspecto ainda mais sutil. Eles não são uma coisa assim progressiva, né? É que digamos assim, são 3 âmbitos diferentes. Mas em cada um desses âmbitos, apesar de todos eles estarem presentes, né? Sila, não existe sila desprovida de sabedoria. E como eu falei, para você conseguir ter comportamento moral, você precisa de um pouco de paz interior, sabe? Então o aspecto de samadhi também está presente ali, né? Então você ter comportamento decente, você precisa ter paz interior e você precisa ter um pouco de inteligência, sabedoria, né? O que acontece não é que eles são progressivos ou eles são mutuamente exclusivos, é que em cada um deles, né, apesar de todos os 3 estarem unidos ali, né, cada um deles, um é mais predominante do que o outro, né? Então em Sila existe sabedoria, existe samadhi, mas nesse aspecto Sila é o mais presente, é o mais importante, é o mais óbvio, né? Em Samadhi, né, também existe o comportamento. Você pode enxergar o pacificar da mente como uma expressão de sila, como uma expressão de disciplina mental, né? Mas Samadhi sem sabedoria também não existe, né? Então, mesmo no aspecto de Samadhi, sabedoria e moralidade também estão presentes. Quando você chega no último aspecto, né, que é o dito mais refinado, não é que só agora a sabedoria se manifesta, mas é que agora a sabedoria é o mais importante, né? Samadhi já está estabelecido. Sila já está encerrado esse assunto. Sila já está firme e forte, né? A pessoa não se comporta mais mal. Já virou uma coisa assim, segundo a natureza da pessoa, né? Já é uma natureza íntima dela, né? Samadhi já foi domado, digamos assim, né? Samadhi é uma coisa meio arisca. Não é algo que você não é muito, requer algo um pouco selvagem às vezes. Samadhi requer um pouco de firmeza, de disciplina, de destreza para conseguir controlar ele e manter a mente estável e firme, né? Porque também a mente começa a manifestar muitas coisas esquisitas, né, quando a mente se concentra, né? Então se a pessoa não tem firmeza, não tem disciplina, não tem um certo aspecto de sabedoria já ali presente, né, aquilo fica muito difícil de controlar, né? Então, quando a gente fala assim, chegou no nível de sabedoria, né, no nível de panya, né, não é que Samadhi não exista, é que Samadhi já foi dominado, né? Samadhi foi dominado, Sila está estabelecida, Samadhi foi dominado. Então, nesse ponto, sabedoria é o que é o mais importante, o mais predominante, né, nesse aspecto da prática, né? E aí, sabedoria em si, né, ela é o que realmente cria, né? Tem um mestre da Tailândia que fala os arahants, né? Os iluminados,
Na verdadeira, eles são apenas pessoas normais, né? Essa é a diferença entre eles e nós. Eles são normais, a gente é esquisito, né? Não é que os arahantes são especiais, eles são normais. É por isso que eles são tão diferentes de nós, né? Então, nesse aspecto de sabedoria, aí é que vem a verdadeira saúde mental, né? A verdadeira inteligência emocional, a verdadeira saúde mental. A pessoa, como diz esse mestre, né? A pessoa volta ao normal, né? A sabedoria corta toda a maluquice, né? Toda a insanidade, toda a delusão, né? Que assola a mente de uma pessoa não iluminada, né? E aí a pessoa volta ao normal. A pessoa alcança a iluminação. Uma forma de dizer que a pessoa alcança a iluminação é dizer que a pessoa volta ao normal. Volta ao normal. Então aí conecta, né? A sabedoria se conecta com saúde mental, né? Então é assim, gente, que conecta. A gente ouve muitos ensinamentos, né, de todos os mestres, do Zen, do tibetano, do Theravada, da Terra Pura, sempre abordando assunto, né, saúde mental, saúde emocional, inteligência emocional, sempre abordando de novo esse assunto, né, a ponto de pessoas criticarem, dizer, pô, mas essa escola budista só ensina isso, né? Ela não ensina budismo, só ensina autoajuda, né? E é verdade, talvez algumas pessoas realmente já perderam a referência, né, de que aonde que isso se encaixa, né, e virou apenas um exercício de autoajuda, né. Eu também tenho essa impressão quando eu vejo algumas coisas por aí, né. Mas ainda assim, né, não tem como dizer que não é relevante o assunto, é muito, muito relevante. Está diretamente conectado a todos os aspectos do caminho para a libertação, né. Então é relevante sim, gente, mas só ter essa visão, né, de onde ele conecta, né? Lembre-se, né, que tudo isso é feito em busca por algo maior, né? Não é apenas uma questão de ficar legalzinho, né, e aprender a viver de maneira mais legal no mundo, né? Porque o mundo é impermanente. Esse que é o galho. Se ficar legalzinho, sabe, fosse bom e acabou o assunto, né? É permanente, você não tudo bem. Eu acho que não haveria necessidade de chamar a atenção a esse aspecto mais profundo, né, mais transcendental do assunto. Mas a questão é, o mundo é impermanente. Mesmo que você desenvolva uma sabedoria assim, muito grande, uma paz mental muito profunda e um comportamento moral assim inabalável, né? Quanto tempo você acha que você vai conseguir suster isso? Quantas vidas você vai conseguir suster isso? Né? 3 vidas, 4 vidas? 15 vidas, 20 vidas? Quanto tempo até chegar uma hora que isso vai começar a se degenerar? Porque tudo é impermanente. A sua sabedoria é impermanente. O seu samadhi é impermanente. O seu comportamento moral é impermanente. É frágil. Né? Você não sabe como é que o futuro vai se apresentar. Você não sabe que família você vai nascer. Que tipo de trauma de infância você vai ser exposto. Que tipo de agressão. Que tipo de abuso. Que tipo de sociedade você vai crescer, que tipo de valores essa sociedade vai ensinar para você. Você vai nascer num momento de guerra ou não? Você vai nascer num momento de fome, né, e de selvageria entre as pessoas ou não? Né? Como é que chama? O meio ambiente vai entrar em colapso e aí não vai haver mais produção de comida suficiente para todo mundo. As pessoas vão se reduzir a um estado animalesco de agressão, né? Como é que você vai estar nessa bagunça toda? Você acha que você vai ter sabedoria e paz mental numa situação como esta, sim ou não, né? Não é tão fácil como você pensa, né? Principalmente se você nascer. Às vezes não é nem a dor e o sofrimento que vão destruir aquilo que você construiu. Às vezes é o próprio sucesso que vai destruir o que você construiu. Às vezes você vai nascer num lugar muito bom, uma família riquíssima, cercado de prazeres e não vai precisar fazer esforço nenhum. E aí o que vai acontecer? A vaidade, a preguiça, né, vai se instalar na sua mente. Né? A vaidade, a preguiça, a arrogância, o desdém. Né? Ou então o apego ao prazer. Supondo que você viva 15 vidas como milionário. Você se acostuma àquele nível de prazer e conforto. Aí chega uma vida que você já não tem mais o mesmo prazer e conforto. Né? E aí, como é que vai ser? Você vai conseguir manter a mente estável? Você vai ficar tentado pela a desonestidade? E se eu roubar um pouquinho aqui, se eu me candidatar a um cargo público, eu vou poder roubar dinheiro?
sabe? Como é que vai ser? Como é que você vai conseguir suster isso, sabe? Então é importante, né, conectar a saúde mental, saúde emocional, a libertação, porque senão é um trabalho, é que nem aquela história daquele. Não, então você está enchendo um balde furado. Você enche, enche, enche ele, quando você para, ele esvazia. Aí você enche de novo, você para, ele esvazia. Então o que o Buda ensinava mesmo é as pessoas desenvolverem saúde emocional, desenvolverem harmonia interior, desenvolverem capacidade espiritual. E aí usar essa saúde emocional, essa capacidade para cortar esse ciclo de nascimento e morte. É isso que é o verdadeiro propósito, né, do budismo ensinar tudo isso. Né? Não é o caso que as pessoas sejam obrigadas a alcançar a iluminação. Né? Você pode perfeitamente bem fazer o uso do que o Buda ensinou e apenas ter uma vida mais saudável e feliz. E tá bom. Você está satisfeito assim, então tá ótimo assim. Né? Mas eu sou um monge budista, tenho que ensinar o budismo. Né? Então seria negligente da minha parte não avisar você, né, que além de ter ensinado sobre saúde emocional e tudo isso, o Buda também ensinou sobre a impermanência. Né? E como isso causa sofrimento. Né? Então, tá avisado. Tá avisado. Quem quiser fazer o que quiser fazer, faça. Mas a minha parte tá feita, avisei. E eu acho que é isso, né? Eu queria convidar vocês, que quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre esse assunto ou outro, né? Para fazer pergunta, tem que fazer o seguinte: tem uma mãozinha assim na parte de cima da tela, né? Você tem que clicar na mãozinha e aí eu libero para você ligar o microfone e fazer a pergunta, tá? Então, quem quiser. E tem que ligar a câmera para evitar, como é que chama? Troll, para evitar a pessoa passando trote, né? Liga a câmera para a gente ver quem é que está fazendo a pergunta, né? E aí aperta no botãozinho lá para fazer a pergunta e aí eu aviso, você liga o microfone e faz a pergunta. Vinícius. Liga o microfone e faz a pergunta aí, Vinícius. Tá ouvindo, Ajé? Tô ouvindo. Pode O senhor falar. já ouviu de algum mestre, professor, que a frutificação kármica que a gente experimenta nessa vida pode ser consequência de atos cometidos nessa própria vida? Ou necessariamente tem a ver com vidas passadas? Não, isso é bastante claro. Isso não deveria um mestre precisar ensinar isso para você. É só você olhar seus próprios atos, né? Que tipo de amizade você faz? Sabe, você faz amizade com um pessoal que mexe com drogas ilegais. Aí um dia baixa um camburão lá e leva todo mundo, sai pra cadeia junto, mesmo que você nunca usou drogas. É um karma seu, você fez amizade com pessoas que cometem crimes. Não tem como você esperar que o policial vai chegar lá, não, pera aí, qual é o seu karma, qual é a sua ficha de karma? Ele leva todo mundo junto, né? Então tem coisas que a gente faz assim que a gente vê aqui agora o resultado, né? É coisa que isso tá fácil, né? Isso é só você usar uma inteligência e olhar que isso você consegue conectar as coisas. A gente não, que a gente pensa em tudo, a gente tem um ensinamento vem das tradições mais comuns no Ocidente, né? Uma coisa muito paternal, assim, né? As pessoas entendem karma como se alguém estivesse vigiando, assim, analisando o que você fez e decidindo se ele vai se punir ou não. Mas não é assim que funciona. Karma é uma questão muito mais de ação e reação, né? Que nem uma reação química. Né? Não tem volição envolvida. Se você se coloca na condição para que tais coisas aconteçam contigo, aquilo acontece. Né? Se você se coloca você vai viver num país que está em guerra, você vai levar um tiro, muito provável. Não tem a ver com você ter feito algo ruim. Quem que será que eu machuquei para levar um tiro? Você foi pro meio da tiroteio, amigo. Vai levar tiro, com certeza. É karma isso também, sabe? Inteligência é karma também, né? Se você não tiver inteligência, você vai sofrer a consequência da sua falta de inteligência. Se você não tiver discernimento, né? Não saber escolher, não saber entender o que está acontecendo, você vai sofrer as consequências disso. Isso também é um karma, né? Não pense que karma é essa coisa, sabe? Não tem ninguém vigiando o seu karma. Isso que é o galho, né? Então, por exemplo, a pessoa vai morar, vai fazer uma reportagem
no Afeganistão, sabe? Um lugar que está em guerra. Pessoal, eu nunca matei ninguém, então eu vou para o Afeganistão, eu acho que não vou levar tiro, eu nunca matei ninguém, eu sempre não matei nenhum bicho, com certeza não vou levar tiro no Afeganistão. Vai, meu amigo, vai levar tiro no Afeganistão também, ué. Não adianta você ter matado ou não ninguém. Se for para o Afeganistão, você vai levar tiro, gente, tá em guerra o lugar, sabe? Não é... Então as pessoas têm uma visão assim muito fantasiosa dessa questão do karma, né? É uma coisa muito mais científica, uma coisa muito mais ação e reação do que alguém vigiando e analisando e julgando. Não é assim que funciona. Então, assim, tudo que você faz gera consequências. Tudo que você faz gera consequências. Não tem como não ter consequências. Tanto nessa vida como nas vidas anteriores, né? Obrigado, Ju. Nada. Mais uma pergunta, gente? Caio, deixa eu ver, peraí, Caio, eu vou liberar para... Eu tenho que liberar para você poder ligar o microfone. Eu liberei o seu, Caio, liga o microfone aí. Pode falar. Oi, Aja. Tô ouvindo. Deixa eu perguntar. Esses tempos atrás você estava explicando que tem 3 características principais das pessoas, né? Então, elas se misturam, né? Mas tem umas que são mais predominantemente com raiva, tem outro que é cobiça, né? E a ilusão, né? E eu fiquei em dúvida de como que seria, mais ou menos, o padrão de comportamento da pessoa que tem a ilusão como predominante. Isso na verdade vem de um livro, né? Vem de um livro muito antigo chamado Visuddhimagga, né? Não foi eu que inventei isso, né? Mas eu não lembro de cabeça. Mas lá eles dão até tipo, que tipo de doença a pessoa costuma ter, que tipo de característica, como é que ela veste o manto, né? Eu lembro que a pessoa que é iludida tem a tendência a vestir um manto muito frouxo. Isso eu vejo muito no mosteiro, que tem muitos monges. Você vê, o cara que tem raiva, tem a tendência, a predominância à raiva, ele veste um manto muito, muito apertado, né? O cara que tem a tendência à delusão, ele veste um manto todo frouxo e caído, assim, né? E a pessoa que tem a tendência à ganância, ao desejo, ao prazer sensual, né? Ela veste o manto bem, bem ajeitado, assim, bem elegante, né? Então, mas isso é assim, não é regras, né? Isso é apenas observações que as pessoas que fizeram esse livro deram, né? Mas a característica da pessoa que tem a tendência à delusão é muita confusão mental, que significa o quê? Pensamento frenético, e a pessoa leva a sério o que ela pensa. Ela é um pensamento confuso, desconecto com a realidade, e a pessoa não consegue falar, peraí, mas acho que essa ideia está furada. Ela é aquela pessoa que fala, sabe? Aquele pessoal que faz teoria da... Como é que chama? Teoria da... Tem um nome isso. Teoria da conspiração. Pessoal que fala, bom, aí isso, aquilo, é o número 3 significa a trindade, que isso, e na inauguração do presidente Trump tinha 3, então esse 3 é o número... A pessoa vai inventando, e ela leva aquilo a sério, sabe? Ela não consegue... Ela vai pensando e vai acreditando no que ela pensa. Ela não tem referência, ela não tem... Às vezes eu acho que tem um pouco a ver com a pessoa talvez já tenha um pouco fascinada demais com o processo intelectual. Ela talvez tenha aprendido recentemente a pensar em algumas vidas, sabe? Faz 3, 4 vidas que ela aprendeu a pensar, então ela fica fascinada por aquilo. E aí fica pensando, inventando teoria e entendendo isso, entendendo aquilo, mas na verdade não tem conexão com a realidade, sabe? Então eu acho que é que nem criança, sabe? Quando a criança aprende a falar, ela não consegue parar de falar, ela fica alucinada, falando 24 horas por dia, né? Então acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Ela aprendeu a pensar, não consegue parar, e ela fica fascinada pelo próprio pensamento dela. E ela cria essas teorias todas que não têm conexão com a realidade, ela vive no mundo da fantasia, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? A pessoa que ela não consegue conectar com a realidade, fica preso no mundo da fantasia, né? Tem a ver com isso. Ok? Henrique, eu vou ligar aqui para você. Tá liberado, Henrique. Pode ligar o microfone, fazer a pergunta. Boa noite. Eu gostaria de saber se, na visão do senhor, é possível uma pessoa que tenha uma vida cotidiana normal, assim, casado, é possível
consciência ainda consiga se direcionar, trilhar o caminho para o Nibbana, ou para a libertação, ou ele ficaria somente na prática do Sila? Como o senhor vê isso? Deixa eu desligar o seu microfone para não dar interferência, tá dando, não dar eco. Ok, já foi. O que acontece samadhi é algo importante, né? Se a pessoa não consegue concentrar a mente em samadhi, não tem como alcançar a iluminação, segundo está nos sutras, né, que o Buda ensinou. Então, o que acontece também a palavra iluminação é usada por aí de uma maneira muito promíscua também, né? Então as pessoas falam iluminação, mas peraí, o que você quer dizer com iluminação? Se for a iluminação que o Buda descreveu, né, então uma coisa importantíssima é samadhi. Na verdade, a palavra iluminação é uma palavra ocidental, né? Então vamos usar a palavra que é nibbana. Nibbana. Para alcançar nibbana, precisa de samadhi. Samadhi, basicamente, para você conseguir concentrar a mente em samadhi, você precisa conseguir puxar a mente para dentro. Basicamente, você tem que conseguir largar o mundo material. Tem que conseguir largar a obsessão pelo mundo material, pelo mundo do corpo, né, do seu corpo. E não só isso, além de conseguir desconectar a mente do corpo e do mundo material, lá dentro aí você tem que conseguir concentrar a mente, não é só desconectar e já é samadhi, não. Então, se você é obcecado com prazeres sensuais, se você não consegue largar prazeres sensuais, não tem como você alcançar a samadhi. Não tem como, sabe? Então, algum nível de desapego dos prazeres sensuais você precisa ter, sabe? Então, a questão é se a pessoa consegue ou não, casado, tal, com família, não é uma questão assim de ter uma família, ter uma esposa é uma maldição que impede você de progredir. Não é bem isso. É uma questão assim de meio prática, sabe? Eu costumo comparar com você escalar o Everest, né? Uma pessoa que... vamos supor, aqui perto tem um morro. Vamos supor, tem um morro a Serra do Papagaio aqui perto, né? A pessoa fala para mim, olha, eu não consigo subir a Serra do Papagaio, mas eu consigo subir o Monte Everest. Pessoa mal, né? Peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Fala, eu não consigo largar minha esposa, minha família, mas eu vou alcançar a iluminação. Será mesmo? Então não é que é proibido, mas é que, poxa, você não consegue fazer nem essa renúncia. Você vai conseguir renunciar ao ponto, né? Você vai conseguir renunciar ao samsara se você não consegue renunciar aos prazeres sensuais, aos prazeres do sexo, aos prazeres dos bens materiais, etc. É difícil de acreditar, né? Mas pode acontecer. A pessoa fala, Adhiamo Dito, eu não vou subir o Morro do Papagaio, o Morro do Papagaio, a Serra do Papagaio, mas eu vou subir o Monte Everest. E o cara vai lá e faz. Sabe? Tá bom, parabéns então. Aí tirei o chapéu, parabéns. Mas a princípio soa mal, né? Sabe? É uma coisa que gera desconfiança, né? Nem esse morrinho aqui você não consegue subir, como é que vai subir o outro? Né? Mas pode ser que dê, a pessoa consiga. Né? Só vendo para crer, né? Só vendo para crer. Esse tipo de coisa. Ok, gente? Nada. Clóvis, quer tentar de novo? Tenta desligar o microfone aí, Clóvis. Agora sim. Boa noite, já. Tá, tô ouvindo. Boa noite a todos. Tá meio baixo, mas tô ouvindo. Tá. E agora melhorou? Melhorou. Bom, obrigado. Com relação ao tema de saúde, bom, eu tive o conhecimento pelas práticas budistas através de um sofrimento muito forte que eu tive ao longo dos últimos 15 anos, né? Que foi ansiedade generalizada, crise de pânico, depressão, problemas de estar socialmente com pessoas. E com isso eu comecei a praticar mindfulness e tive um certo equilíbrio mental com as práticas de mindfulness. E posteriormente eu senti que existia uma insatisfação, né, nas práticas
porque Mindfulness não adentrava muito no aspecto de observar dukkha, né, sofrimento. E agora, com as práticas, eu estou observando na questão relacionada com a saúde, né, que para mim ainda é um ponto, saúde mental é importante, e que eu observei que dukkha, cada vez que eu entro em um dukkha, surgem mais outros dukkhas, né? Não sei se seria isso a forma de dizer corretamente, né? Mas quando você observa a raiva, você observa pouco autoestima, você observa falta de compaixão. Eu estou observando isso. Parece que é como se tivesse aquela cena da Índia, a pessoa andando no centro de uma cidade grande, carro vindo, cachorro, tudo, e dá uma certa, parece que fica mais confuso, né, observar esse trânsito mais perceptível agora, né, porque estou percebendo melhor, estou reconhecendo melhor o sofrimento que antes não percebia. E eu gostaria, se for possível, né, um auxílio, né, como eu posso conduzir agora, à medida que eu estou reconhecendo o dukkha com mais profundidade, como poder manejar-me, como poder manter-me mais equilibrado com as práticas. Obrigado. É o seguinte. Primeiro, por onde começar esse assunto? Vejamos. Bom, é uma coisa meio cruel de falar, mas porque você não tem muito experiência com o assunto, não é muito útil, né, falar uma coisa muito elevada, assim, mas é bom para dar um parâmetro e um pouco de esperança também. Na verdade, chega uma hora que você entende que, na verdade, o único sofrimento que existe é a mente, né? Então, quando você... É que nem o Ajahn Chah dizia, tá nos sutras também isso, né? Em vez de você ficar vigiando quem entra e quem sai, você só olha o portão, né? O portão é que é a chave, né? Você não precisa ficar controlando a vida de quem entra e quem sai, você controla o portão, né? Então a mente é o dukkha, a mente é o sofrimento, né? Quando você pega, tem fica mais destro, né, em conhecer a mente, entender como é que ela funciona, você para de se preocupar tanto com todas essas bifurcações de sofrimento, né? E você cuida da mente, né? Você aprende a trabalhar com a mente e, sabe, o resto tudo você esquece, né? Que se dane. Aí fica bem leve o trabalho, né? Porque você cuida de uma única coisa, você cuida só da mente, né? E aí ela fica boa, né? Todas as bifurcações são irrelevantes. Tudo isso bom, mas só para dar é uma coisa que você fala e alguém faz. É uma coisa que você tem que cultivar, isso é uma coisa que você desenvolve, sabe? É um cultivo, uma coisa que você aprende. É uma coisa, não tem como você seguir instruções e conseguir fazer isso. Mas ainda assim, algo que talvez seja mais útil para você, para falar sobre esse assunto, tem razão. Eu acho que tudo que você está fazendo está correto, né? Todas as suas observações estão corretas. E os sofrimentos, assim como as felicidades e os estados mentais saudáveis, eles funcionam em conjunto. Não é um sofrimento só. Eles se retroalimentam, eles se ajudam, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo estimular as pessoas é: pratique qualquer bondade que você puder praticar. Não tem problema. Pratique qualquer bondade, porque todas elas estão conectadas, né? Então, se você praticar paciência, você vai, de tabela, aprender mais sobre tolerância, sobre compaixão, sobre bem-querer. Você vai aprender mais sobre não esquentar a cabeça, sobre, sabe, vencer a ansiedade, vencer a raiva. Tudo isso só de ser mais paciente, né? Você trabalhar a questão da coragem, você vai aprender mais sobre os seus pensamentos, como é que os pensamentos criam medo, tal. Você vai aprender mais sobre o seu corpo, a relaxar o corpo, tal. Trabalhar a respiração, sabe? Só você pega um aspecto do assunto, você começa, todos eles se conectam. Eu diria que nem você pegar um lenço, né? Quando você, deixa eu levantar a mão aqui. Quando você pega um lenço por uma ponta, o lenço inteiro vem junto, né? Aquela ponta que você pegou vai na frente, mas o resto vem junto. A quina do lenço vem junto, todo o lenço vem junto. Aquela ponta que você pegou vai primeiro, mas o resto vem junto.
Então você pega qualquer bondade, as outras vêm junto, elas vêm acompanhando. Né? E as maldades também, né? As maldades também, que nem você falou perfeitamente. Né? Baixa autoestima gera raiva, porque a mente está queimando. A mente queima, a mente que queima, ela faz várias coisas, ela não faz só baixa autoestima. A mente que queima gera raiva, gera inveja. É que nem, eu não sei, é que nem um solo, sabe? Dependendo do tipo de solo que ele tem, vai influenciar que tipo de planta nasce ali, né? Então, se a sua mente, digamos assim, está numa certa vibração X, aquela vibração X é solo fértil para certos objetos mentais. Né? Então, esse tipo de vibração é solo fértil para a raiva, para a inveja, para o rancor, para a depressão, para a ansiedade, etc. Então, tem certos eu não gosto da palavra vibração, porque soa muito, muito New Age, mas por falta de uma palavra melhor, né? Tem uma certa vibração mental que é solo fértil para amizade, para tranquilidade, para autoestima, para amor por si mesmo, amor pelos outros. A mente fica tranquila, sente felicidade, sente bem-estar, sente leveza. Né? Então, essas coisas todas, elas funcionam, sim, em conjunto. Né? Então, é normal e está correto. Eu acho que, na verdade, é um bom sinal que você está fazendo. Você está enxergando isso, está bom. O que acontece é que você ainda está naquele meio ponto, assim, né? Você já enxergou o sofrimento aqui, mas não conseguiu alcançar o bem-estar ali, né? Então você está só estou pegando o lado ruim, mas não firmei o pé lá na frente ainda, né? Mas tem um pouco de renúncia nesse estágio da sua prática. O que eu recomendo é um pouco de fé, um pouco de confiança, né? Que se você quiser, você pode falar um pouco de arriscar, né? Vou arriscar isso aqui. Vou continuar em frente, vamos ver onde é que dá isso. Você pode pegar, em vez de, se você não tem fé, você pode ter curiosidade. Não, vou ver onde é que vai dar isso aqui. Curiosidade para saber até onde vai esse buraco. Quão ruim é esse buraco. Vamos ver até onde vai dar isso. Mas também tem um pouco de renúncia, sabe? Falar, bom, para eu conseguir vencer isso aqui, eu vou ter que abrir mão do bem-estar. Né? Sabendo que se eu conseguir vencer, o bem-estar vai ser muito maior do que a quantidade de sofrimento que eu estou experienciando agora. Né? Então tem certas coisas que vale a pena, sabe, experienciar, mesmo que elas sejam desagradáveis, né? Se é algo valioso, é algo nobre, algo que vai resultar em libertação, em sabedoria, em maturidade, né? É algo que vale a pena, sabe? Um escravo que está preso, sabe? Fugir é difícil, mas vale a pena. Fugir é doloroso, você tem que correr, tem que se esconder dentro do rio, tem que fugir, subir na árvore, ficar escondido, passar fome, passar frio. Correr suado, correr debaixo do sol, correr no meio do mato, ficar perdido no mato, atravessar a floresta. Mas chegou do outro lado, o cara está livre, né? Então vale a pena. É doloroso, é sofrido, mas vale a pena. Então acho que tem um pouco de confiança também na sua sabedoria, sabe? Se você enxerga algo, se você dá espaço para a sabedoria fazer contato com o fenômeno, ela trabalha, sabe? Ter um pouco de confiança na sua inteligência. Se você olha o sofrimento, cedo ou tarde o insight que liberta desse sofrimento vai se manifestar. Se você tiver persistência e qualidade em como você olha para o sofrimento, sem você querer, o insight que larga, que solta a causa do sofrimento se manifesta, sabe? Aliás, a melhor maneira de vencer o sofrimento é essa, né? Melhor do que ficar ouvindo palestras, de ficar memorizando, intelectualizando contextos e, sabe, memorizando ensinamentos. A melhor coisa que tem é essa. Você olha o sofrimento e fica olhando. E não desiste, fica olhando para a cara dele. Fala, recita o mantra do Ajahn Mudito. Burrice é impermanente. Burrice é impermanente. Burrice é impermanente. Você fica olhando para o sofrimento e repetindo. Burrice é impermanente. Esse sofrimento vai ter que cessar. Eu vou ter que... Se eu persistir em olhar, cedo ou tarde isso aqui vai ter que se desfazer, porque não é possível isso durar para sempre. Se eu persistir em olhar, cedo ou tarde a minha inteligência vai ter que se manifestar. É assim que ela se manifesta. Se você dá a oportunidade para ela olhar para o problema, né, e olha com persistência, com coragem, com honestidade, né, ela vem, gente. Ela não tem como não ver. É que nem fogo. Né? Se você esfregar duas varinhas,
cedo ou tarde vai pegar fogo, não tem como não pegar fogo. Se você não desistir, se você persistir em esfregar as varinhas juntos, ela vai ter que pegar fogo, é inevitável. Então, a insight também é assim. Então tem que ter persistência, coragem, renúncia. Aí que eu digo, né? Aí você veja, essas qualidades que quem que ia adivinhar que renúncia está diretamente conectado com sabedoria. Persistência vai levar a insight. Né? Não é uma coisa que as pessoas assim de cara sacam isso. Mas quando você faz o trabalho, você vê, tá tudo conectado, tá tudo junto. Né? Se eu desenvolver persistência, eu estou criando as condições para ganhar insight. Se eu desenvolver coragem, isso lá na frente conecta com sabedoria. Né? Se eu desenvolver renúncia, se eu tiver fé, se eu tiver, coragem de arriscar, tudo isso conecta na frente. Né? Então é por aí, sabe? Isso é a hora que você busca as suas boas qualidades que você já possui, né? Reúne elas para ajudarem a te dar fortaleza, você não desistir, continue em frente. Não importa quão sofrido seja. Né? Quanto mais sofrido seja, você mais traz as suas qualidades, mais reúne as suas energias, né? Traz as suas coisas boas para ajudar a persistir no trabalho. Né? É isso. Sonan, eu vou ligar aqui para. Sonan está liberado já, pode ligar o microfone e fazer uma pergunta se quiser. Sobre alguma coisa sobre purificar karma e outras coisas, purificação, alguma coisa sobre purificação. Então, curioso, o budismo não fala em purificar o karma. O karma ele se exaure, né? Ele se gasta, né? Então ele acaba, mas o que a gente fala mesmo é em purificar a mente, né? Porque a mente é o que cria o karma, é o que continua fabricando um novo karma, né? Então o karma que já foi feito não tem como ele desaparecer, não tem como você apagar ele. O que acontece é você cria outros bons karmas, né? Que ajudam a neutralizar o karma ruim, né? Que nem, sei lá, por exemplo, que nem tá falando do exemplo lá, você fez amizade com pessoas que são bandidos. Tá lá batendo papo, jogando conversa, você nunca cometeu nenhum crime. Aí você fez essas más amizades. Aí baixa o camburão lá e prende todo mundo. Mas você também fez um bom karma, sei lá, por exemplo, o policial que veio te pegar, numa vida passada você ajudou ele. Aí ele vai olhar pra você e vai sentir, esse cara aqui, eu não quero prender esse cara aqui, sabe? E aí ele te libera, sabe? Eu tô te especulando, assim, fazendo uma coisa bem absurda, né? Mas só pra dar uma noção, assim, de como é que um karma bom pode contrabalancear um karma ruim que você faz, né? Mas eu não acho que deveria preocupar, ficar obcecada com esse assunto que as pessoas ficam obcecadas. E aí cai na mão de um monte de charlatão, você vai encontrar alguém que vai fazer um ritual para liberar o seu karma, e você vai comprar um negócio que vai afastar o karma ruim, um cristal, e as pessoas vendem essas coisas, né? Então isso não é muito saudável, e também, segundo o que o Buda ensina, nem é real isso, né? Não existe ninguém que consiga limpar o seu karma. O que você pode fazer é você purifica a sua mente, isso é algo que você purifica. Você purifica a sua mente para que ela só faça coisas boas, né? E aí todo karma novo que você fizer vai ser sempre um karma bom. E aí qualquer karma ruim que você fez no passado vai ser neutralizado, né? Ou pelo menos aliviado pelo karma bom que você realizou, né? Então o segredo é a mente, na verdade. A mente é o segredo. É nisso que você trabalha, né? Trabalha na mente. E aí a mente purificada, a mente livre de estados mentais nocivos, a mente munida de sabedoria, a mente munida de harmonia, a mente munida de boas qualidades, como bem-querer, como compaixão, como amor, como amizade, como respeito, humildade, coragem, paciência, essas diversas qualidades que compõem uma mente saudável, né? Essa mente saudável faz boas coisas, ela age bem, ela faz bom karma. E aí isso sozinho, sabe? Para um processo de eliminação, o karma ruim vai ficando para trás e o karma bom vai se acumulando. Né? É assim que funciona. Não? Deixa eu ligar aqui para o Tiago Rocha. Tiago Rocha pode ligar o seu microfone se quiser
fazer a pergunta. Tá me escutando? Estou escutando. Adriano, eu tenho uma dificuldade durante a meditação, que é eu tô lá me concentrando na respiração e chega uma hora que a mente cansa. Aí eu tento forçar de novo a mente a olhar para a respiração e meio que acaba piorando a situação. Mais pensamento surge, aí eu tenho que encerrar a meditação. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Sim, é muito normal isso. Na verdade, eu também já passei por isso. No começo você vai com muita. Um pouco de falta de habilidade também, né? Às vezes a gente bota muito esforço, né? Mas eu não continue sofrendo aí, tá bom. Eu acho que é normal esse tipo de. É um estágio na prática. Eu acho que a maioria das pessoas deve passar por isso. Quando estiver cansado, foque. Tente trazer a mente. Por exemplo, quando estiver cansado de focar na respiração, está muito cansativo, traga a mente para o bem-querer. Traga a mente para o coração, né? E apenas fica sentindo bem-querer, assim, uma sensação suave de amizade por si mesmo, sabe? Nesse sentido de descansar, sabe? Ok, agora eu vou descansar, não vou descansar na bagunça mental, vou descansar na sensação de amizade, vou descansar por bem-querer a mim mesmo. Eu não vou descansar por preguiça, e não vou descansar por indolência, né? Então, movido por bem-querer, agora eu vou descansar. Aí você sente bem-querer por si mesmo, fica ali descansando, sentindo bem-querer e tal. Ok, agora tá bom. Aí você volta para a respiração e fica na respiração. Mas com o tempo você vai ficar mais hábil em fazer isso. Aí uma coisa, a respiração, para você conseguir suster a respiração, é uma coisa bem suave, né? Então, eu digo que é que nem você pegar uma azeitona com um palitinho, assim, né? Você vai comer comida japonesa, né? Você apertar demais, ela escapa. Se não apertar, você não pega, né? Então tem um toque certo, é uma coisa que suave, né? Não requer muito esforço, né? No começo a gente faz esforço, que é o que a gente conhece fazer esforço, né? Mas com o tempo você aprende a ter toque, né? Então você só repousa a atenção sobre a respiração e fica ali sustendo aquilo de uma maneira tranquila, né? Um erro muito comum também é as pessoas quererem perfeição, sabe, logo de cara, né? E isso é cansativo realmente. Você querer parar os pensamentos, por exemplo, querer que a mente pare de pensar e fique só objeto da meditação, não tenha nenhum pensamento. Isso é duro. Você usar volição para fazer isso é cansativo, né? Então, o que eu recomendo é, no começo, não brigue com os pensamentos, não seja tão idealista no começo, né? No começo, o que você faz é, o importante tem que haver conexão com a respiração. Eu tenho que ter um fluxo contínuo de conexão com a respiração, né? Pode haver pensamentos, pode haver sons, pode haver sensações no corpo, não tem problema, desde que no meio daquela bagunça toda ainda tem um fiozinho de sensação da respiração, sabe? Pode estar tudo bagunçado, mas no meio daquela bagunça ainda assim eu consigo sentir a respiração. Você investe nisso, sabe? No começo, investe em ter continuidade. Em vez de querer perfeição, né? Exclusividade de atenção, né? Você investe em continuidade, né? E aquela continuidade, aquela qualidade de continuidade, ela vai expandindo aos poucos, né? A sua atenção vai ficando cada vez mais ampla na respiração. A respiração vai tomando mais e mais o foco, né? de atenção da mente, né? E a respiração expulsa sozinho o resto, né? Você não precisa fazer esforço, né? Você faz um esforço só em manter a mente continuamente em conexão com a respiração, né? Investe em continuidade primeiro, né? Antes de querer investir em perfeição, né? Porque o que acontece é que nem quando você assiste um filme, né? Quando você vai assistindo um filme, né? Você vai ficando se entrosando na história, se envolvendo na história, o barulho ao redor desaparece, né? A pessoa entrando e saindo da sala, você nem ouve ela, né? A pessoa tossindo do seu lado, você não ouve mais. Você está realmente absorto na história, você não precisa mandar a pessoa parar de tossir. Você não precisa mandar a pessoa fechar a porta. Se você está absorto na história, o resto desaparece. Os pensamentos desaparecem, o corpo desaparece, os barulhos desaparecem. Não é porque o barulho deixa de existir, é que a mente está focada na respiração, né? Então é uma coisa que ganha momento, ganha embalo, né? Então essa é uma maneira mais suave de fazer, sabe? Não precisa tanto esforço agressivo, né?
É uma coisa que você, aos poucos, vai cultivando, vai expandindo, vai firmando, né? Até a mente naturalmente ganhar o chamado ekagata chitta, né? A mente fica unifocada, né? Isso é um fenômeno natural, né? Eu não acho que você consiga, por volição, manter a mente unifocada, né? A mente consegue manifestar unifocamento, mas é uma coisa que requer um processo para ela chegar a isso, né? Não é você querer e ela fica, né? Você tem que dar as condições para ela, né? Você vai criando e criando condições e aquilo se manifesta, né? Então tem que cultivar as condições. Ok? Ligar aqui para Tamara, tá liberado. Pode ligar o microfone e fazer a sua pergunta. Não estamos ouvindo, tá? Ligou. Pode falar agora. Adriano, você Oi. poderia falar um pouquinho das ferramentas que pode ser utilizado para vencer a sonolência? Tem muitas coisas que você pode fazer, né? Tem desde das coisas mais grosseiras, né? As coisas mais grosseiras são comer menos, não significa fazer jejum, mas diminuir a quantidade de comida mais leve, né? Que seja fácil de digerir, né? Essa é uma coisa bem grosseira que pode ser feita. Sentar em um local iluminado, um local iluminado, né? Não evitar sentar no escuro, né? Num local arejado também, ar puro, ar fresco, né? Um local abafado provavelmente não vai ser muito útil nesse sentido. Então, às vezes, sentar ao ar livre, né? Ao ar livre, com ar fresco, um local iluminado, ajuda bastante. Que mais? Aí, você pode também, uma coisa um pouco grosseira, você pode fazer, mas pode ser útil, né? Sentar em um local assustador, né? Sentar ao ar livre na floresta, num lugar na natureza, assim, sozinha, né? À noite, né? De madrugada, um lugar que você, sei lá, você tem medo de fantasma, vai sentar num lugar que você acha que é assombrado, né? Você fica com medo, aí você não dorme. Um lugar que tem animais selvagens, esse tipo de coisa. Mas para mulheres é um pouco complicado, né? Sentar na natureza, que tem perigos, né? Mas para os homens é um pouco mais fácil isso. Mas também as pessoas fazem isso também, né? Agora, bom mesmo, né? Um jeito bom mesmo de fazer isso, né? Que é sutil, né? Mas talvez valha a pena dar uma olhada, né? Você aprender a aplicar a mente de maneira correta, né? Poxa, eu não saberia explicar isso. Como é que faz isso? É um pouco difícil de expor isso em palavras. Eu não sei como explicar como fazer isso, mas talvez eu vou contar mais ou menos como é que eu aprendi a fazer isso. Eu não sei, não precisaria dar instruções, faça isso, né? Mas só para dar uma noção assim, de mais ou menos como que é, o que envolve tudo isso, né? Por exemplo, quando eu estava no mosteiro na Tailândia, né, no meu primeiro ano como noviço ainda, né, eu tinha que meditar. A regra do mosteiro é você acorda às 3 da manhã, né, e você tem que meditar. Você não pode dormir. Às 3 da manhã você não pode dormir. Então eu achava dificílimo isso, né? Porque você mora numa cabaninha sozinho na floresta, né, não tem ninguém por perto, não tem nem eletricidade, não tem, né? Então, não tem ninguém olhando se você vai dormir ou não. Eu achava muito difícil conseguir fazer isso por essa questão, né? Se fosse para levantar às 3 da manhã e ir até uma meditação em grupo, eu conseguia fazer tranquilo, né? Agora, levantar às 3 da manhã e meditar sozinho na minha cabana, no escuro, eu não conseguia. Eu tentava e não conseguia. Aí eu fui aprendendo a disciplinar a mente, né? Então, você olhar o que é que faz a mente cair no sono, né? O que é que engana a mente, né? Aí eu fiquei olhando, né? Observando como é que a mente cai no sono, como é que funciona isso, né? Então, aí você vai aprendendo a não cair nessas armadilhas, né? Por exemplo, uma coisa que eu notei é a preguiça, né? A mente preguiça gera justificativas para você dormir, né? Então, cortei as justificativas, parei de conversar com a mente. Quando eu acordava, né, eu ouvia o pessoal tocava um sino. Quando eu ouvia o sino, eu não pensava em nada, não deixava a mente pensar em nada, simplesmente levantava. Eu ouvia o sino, pau, de pé.
pé, sem pensar em nada. E aí, aí imediatamente, qual é o próximo passo? Acender a vela. Qual é o próximo passo? Guardar a esteira. A gente dormia no chão, né? Não tinha nem colchão. Né? Próximo passo, guardar a esteira. Próximo passo, sai da cabana e vai lavar a cara lá de fora. Né? Abre uma torneira e lava a cara. Né? Aí nesse ponto eu estava acordado já, sabe? Então eu vi, né, que a preguiça gera uma linha de raciocínio. E a linha de raciocínio leva a voltar a dormir. Então, ok, eu consegui cortar pelo raciocínio, né? Eu não penso. Assim que eu acordo, eu levanto e não penso em nada. Eu simplesmente faço o que é correto fazer. O que é correto fazer é levantar, acender a vela, guardar a esteira, lavar a cara. E aí, a partir daí, eu vou meditar. Então, e fazer uma determinação, por exemplo, às 3 da manhã. Das 3 da manhã às 10 da noite, eu não deito. Eu faço um voto, assim, de agora até às 10 da noite, eu não vou deitar. Eu posso sentar, ficar de pé ou caminhar. Eu não deito. Então, fazer um voto assim comigo mesmo, né? Para falar, um aditana, né? Fazer uma aditana de não deitar durante o dia, até a hora de dormir, né? Assim que eu acordar até a hora de dormir, eu não deito. Então, eu aprendi a treinar a mente a gerar energia, né? A vencer a preguiça, a vencer a sonolência, né? Ficar acordado. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, né? Outra coisa que você pode fazer também nessa mesma linha, né? Um pouco mais sutil ainda, né? Por exemplo, tem o seguinte também, né? Tem sono que é cansaço mesmo, sabe? Tem sono que não dá para você vencer, o corpo está cansado, aí você tem que dormir, né? Então, aprender a diferenciar entre o sono que é cansaço e o sono que a gente fala no mosteiro, né? O sono que é cansaço e o sono que é quilesas, né? O sono que é as impurezas mentais tentando desligar, né? Tentando desligar a sua capacidade de estar presente, né? Então, tem um sono que é sono e tem sono que é quilesa, né? Como é que você faz para diferenciar um do outro, né? Eu fiz o seguinte, né? Eu fazia testes, né? Eu tava sentando em meditação, um sono desgraçado, caindo, levantando. Aí eu, caramba, peraí, vou fazer um teste. Pensava em algo interessante, pensava em algo agradável. Né? Em último caso, né? Não recomendo, né? Mas pensava na minha ex-namorada, por exemplo. Pensava em sexo até, às vezes, né? Aí quando eu pensava na minha ex-namorada, sumiu o sono. Ei, diabo! Agora há pouco eu estava com sono, agora que eu pensei em algo estimulante, sumiu. Ah, desgraçado. Então isso é só as quilesas querendo me enganar, né? Eu não estou com sono, eu não estou cansado. Isso é a mente tentando, a ignorância tentando bloquear a minha meditação, né? Aí você sabe, aí você toma alguma medida, sabe? Lava a cara, vai praticar a meditação andando e não se submete, né? Aí vem um aspecto de guerra também, né? Uma briga também, né? As quilesas tentando fazer você desistir, você não vou desistir. Eu sei que você não está. Eu sei que isso é mentira, eu não estou com sono. Isso é apenas a minha mente criando essa ilusão. Né? Aí você dá um jeito, vai praticar meditação andando, vai lavar a cara, vai sentar no alto de um penhasco. Né? Eu fazia isso, já fiz isso muitas vezes também. Aí você toma umas medidas drásticas, assim, para você vencer. Né? Agora, se você sentar no alto do penhasco, como já aconteceu comigo também. Sentar no alto do penhasco. Você sabe, se eu dormir, eu vou cair, eu vou morrer. Sabe? É pelo menos, acho que é pelo menos 20 metros de altura. Né? Eu falei, eu sei que eu vou morrer, eu estou com medo de morrer. Né? E ainda assim caía no sono, ainda assim estava sentado em meditação, a mente apagava. Você acordava assim, meu Deus, um pânico total. Né? Caramba, quase que eu caí e morri agora. Né? E ainda assim você vai sentar em meditação, a mente de novo, apaga. Fala, não, peraí, isso aqui é cansaço mesmo, eu preciso descansar. Isso aqui eu tenho certeza absoluta que eu estou morrendo de medo. Não é falta de medo, não é falta de interesse, eu não quero morrer. Então não é falta de interesse. E realmente estou cansado. Né? Aí você vai descansando. Então você tem que aprender a lidar, trabalhar com essa coisa sutil da mente. Né? Você tem que ir só batalhando mesmo, isso é uma coisa que você aprende, né? Brigar, né, com a sua mente, brigar com as quilesas, né? Você fica hábil em fazer isso, né? Você fica destro em fazer isso, né? Vira uma habilidade. Aí você aplica isso em todo lugar, né? O que você aprende a vencer no sono, você aplica em vencer no desejo,
você aplica vencendo a ansiedade, vencendo a confusão mental, vencendo a raiva, né? É a mesma habilidade em qualquer lugar. Então você aprende, quem eu estou falando pro Clóvis, né? Você aprende a lidar com a mente. Você aprende a lidar com a mente. Aí não importa o que apareça, é sempre a mente. Você trabalha a mente. Você não trabalha o sono, não trabalha a raiva, não trabalha a ganância. Você trabalha a mente, né? Aí fica fácil, né? Quando você aprende a fazer isso. Fica bem mais fácil, né? Por aí. Ok, gente? Tem mais alguma pergunta? Antes da gente encerrar? Já são quase 10 horas. Bom, então é isso. Fica aí as dicas, né? Boa sorte a todos com a prática de vocês e até mais.